O padrão I3E754 é um padrão que estabelece como os números em ponto flutuante podem ser armazenados no computador. Então não é apenas um padrão de especificação de tipos, mas também de codificação desses números na memória do computador. Então ele estabelece, por exemplo, o chamado precisão simples e a precisão dupla, né? A gente vai apenas dar uma passada rápida sobre as questões do padrão para ter uma ideia do que ele significa. O padrão de precisão simples, que é o tipo float da linguagem C, ele utiliza 4 bytes da memória ou 32 bits. Esses 32 bits, eles são divididos em 3 partes. O primeiro, o chamado sinal de magnitude, né, que é o bit mais à esquerda desses 32. Depois, um expoente de 8 bits, utilizando o chamado excesso de 127 para armazenar negativos e positivos. Tá? E uma mantissa normalizada, bom, depende do formato, né? Mas uma mantissa que ocupa 23 bits restantes. Então aqui a gente tem 23 mais 1, 24, mais 8, 32 bits. Ele ocupa todos os 32 bits, como era de se esperar. Tá? Na precisão dupla, eu estou usando o meu double do C, né? Eu estou usando 64 bits. O sinal de magnitude também é o bit mais à esquerda. Eu tenho um expoente de 11 bits, portanto o excesso de 1023. E tem uma mantissa de 52 bits. Como que ele enxerga esses números? Ele enxerga segundo 5 padrões ou 5 casos possíveis. Então, tanto no precisão simples como no precisão dupla, ele vai olhar os bits do expoente e da mantissa e ver que padrão que ele satisfaz. Se o expoente e a mantissa forem simultaneamente todos nulos, ele vai representar um número zero. Então, existe um caso especial para representar o zero. Por isso que a gente diz que hoje em dia o zero não é usado mais o zero sujo, e sim existe uma representação especial para o zero. Se o expoente for nulo e a mantissa for não nula, então ele vai representar os chamados números menores que o zero sujo. O zero sujo, no caso da precisão simples, é 2 a menos 126 e da precisão dupla é 2 a menos 1022. Né? Vocês podem verificar. Quando eu estou com o expoente nulo e a mantissa não nula, então a mantissa não é normalizada e deve ser no final multiplicado pelo zero sujo. Por isso que o número é sempre menor do que o zero sujo. No terceiro caso, o expoente, todos os bits são setados em 1 e a mantissa é nula, né? Então esse número vai representar o infinito. Se todos os bits do expoente são setados em 1 e a mantissa é não nula, então representa resultados que não correspondem a um número. Então quando você faz aquela divisão por zero na linguagem C, né, ele te retorna esse not a number, né? Ou seja, eu não tenho aqui um número válido. E o quinto e último caso que aparece na representação do I3E754 é o caso geral. Qualquer outro caso que não tenha sido contemplado do 1 ao 4 cai no 5. E a representação do 5, ela utiliza um ponto flutuante de mantissa normalizada, cujo bit não nulo está à esquerda do ponto, ou seja, ele não faz no dígito menos 1, ele utiliza um bit adicional antes do ponto decimal. Por quê? Porque esse bit, como eu estou na base 2, ele só pode ser 0 ou 1, né? Só poderia ser 0 e 1. Como é normalizada, ele é 1. Então, esse valor aqui não é representado na minha mantissa. Eu só vou representar os dígitos depois dessa casa decimal. Ele é chamado de bit escondido, tá? Então, eles aproveitam até isso para aumentar a precisão da minha mantissa, né? Como se eu tivesse um bit a mais.
O meu expoente, a gente já viu, né? O P vai estar de menos 126 a mais 127. Por que isso? Se eu estou usando excesso de 127, deveria ser o padrão, né? De menos 127 a 128. Por que de menos 126 a 127? Porque o padrão zero, que corresponde ao menos 127, ele é reservado. E o padrão todo 1, que corresponde ao 128, né? 128 mais 127 é 255. Então, o padrão todo 1 também é reservado. Então, eu só posso usar os padrões de menos 126 até 127 positivo. Por isso que eu perco um de cada lado. Então, para implementar esses dois casos de padrão reservado, a gente teve que abrir mão dos extremos de cada lado do meu expoente. Vamos ver aqui um caso, um exemplo, né? Só para a gente ter uma ideia de como é. Imagine que eu quero representar o valor 1.5 na base 2. Vou escrever ele na base 2 para facilitar, né? Então, 1.5 na base 2 vai ser 1. O ponto 5 é meio, né? Então, vai aparecer aqui 1 vezes 2 elevado a meio, tá? Vezes 2 elevado a 0, porque eu não precisei deslocar o ponto. Observe que eu deixei o bit ativo, né? O bit da mantissa normalizado à esquerda do meu ponto decimal, tá? Essa situação aqui, este número, é um número que se encaixa na representação do caso 5. O expoente é 0, como é excesso de 127, eu vou somar 127 e a representação em binário vai ser isso. Portanto, ele é positivo, então o bit de sinal positivo é 0. O expoente é essa parte. E a minha mantissa, isso aqui é bit escondido, então vai sobrar só o ponto 10000 para os demais. É assim que esse número vai ser armazenado na memória do computador. Outro exemplo aqui que nós temos é o 2 a menos 126. O 2 a menos 126 é 1.0, escrevendo aqui em ponto flutuante, né? 1.02 vezes 2 a menos 126. Ainda está no caso 5, tá? No caso 5, porque o meu expoente aqui está dentro dessa faixa, ó. Tá? Então, como ele está dentro dessa faixa, vou somar o 127, vai sobrar o 1, né? Ou 00001, é sinal positivo, 001. A minha mantissa aqui é toda nula, tá? Toda nula, porque isso aqui é o bit escondido, né? Esse é o bit escondido. Então, é essa representação que ele vai ter no computador. Um outro caso aqui um pouco mais interessante é 2 a menos 130. 2 a menos 130 é menor que o zero sujo. Então, eu vou considerar a representação do caso 2, né? Caso 2 deve estar aqui, não, aqui. Caso 2, tá? A mantissa é não normalizada e deve ser multiplicado pelo zero sujo, né? Então, eu vou pegar aqui o 2 menos 130 é igual a 2 a menos 4 vezes 2 a menos 126. Esse cara é o zero sujo. Então, vou representar isso aqui em ponto flutuante, com mantissa não normalizada. Então, fica 0.00001 na base 2. Portanto, a representação é 0 do sinal. O expoente é todo 0 para representar que é o caso 2, tá? Que é a mantissa não normalizada. E a mantissa não normalizada eu escrevo aqui, ó, tá? Com todas as casas decimais, tá? Então, essa é a representação do 2 a menos 130. Bom, essas formas de representação, de codificação em binário, é só para a gente compreender como o computador armazena elas, né? E quais são as possibilidades que ele tem de representação. Então, você tem que sempre lembrar que cada padrão ele tem uma certa quantidade de bits na minha mantissa, né? Ele tem 23 bits na mantissa, mais um bit de escondido, então a minha precisão aqui é de 24 bits na mantissa.
Quando eu passo para precisão dupla, eu tenho 52 bits para serem armazenados, mas eu tenho 1 de bit escondido, então teria até 53 bits de bit escondido no caso 5. Portanto, a gente consegue uma precisão muito maior usando precisão dupla, só que a gente paga um preço, que é o preço de estar armazenando essa informação na minha memória, né? Ou seja, eu gasto uma quantidade maior de memória.